Continuando então com o desenvolvimento do nosso formulário com recursos acessíveis e validação cada vez mais aprimorada, dessa vez nós vamos aproveitar a base que criamos anteriormente, né? Então vamos aqui abrir de novo o arquivo index.html, seguimos com o mesmo projeto, também utilizando o Visual Studio Code, ok? Caso você não tenha, né, essa versão do formulário com o que foi feito até o momento, até a aula anterior, convido você a entrar no meu GitHub, cujo endereço é esse aqui, então github.com/otiagohub, ok? E aí ali dentro de repositórios você tem acesso, né, às versões criadas desse formulário até o momento, tá legal? Bom, o que temos então até a última aula é exatamente esse resultado que eu estou mostrando para você. Temos um formulário com 3 campos obrigatórios, né? E na última aula nós fizemos a customização das mensagens de validação. Então no momento que eu tento, por exemplo, clicar direto no criar conta, né? Aparece, né, aquele balãozinho proveniente do HTML5 através do navegador, só que com uma mensagem personalizada, ok? Então coloco aqui o meu nome completo, vou lá para o campo de e-mail, se eu coloco o e-mail parcial, a mensagem também é personalizada nesse sentido, então ela demonstra, né, o que está faltando, o que não está sendo atendido, né? E da mesma maneira ali na senha, né? Então vamos colocar aqui uma senha parcial. Quando eu tento criar a conta, a mensagem personalizada também exibe, né, o que está faltando, né, o que não está sendo atendido. E estando tudo ok, todos os critérios foram atendidos, no momento que eu crio a conta, ocorre aquele processo de simulação de envio do formulário, né? E aí, pouquinho tempo depois, aparece uma mensagem, né, informando que o cadastro teria sido feito com sucesso, e nós até aproveitamos para desabilitar o botão. Foi uma das últimas atividades da aula anterior. E para essa aula, nosso principal objetivo é aprimorar essa validação, só que dessa vez sem utilizar os balões informativos, os pop-ups informativos, né, que o HTML5 e o navegador acabam trazendo. A intenção é fazer algo bem próximo já do que temos no projeto original, que quando eu tento acionar o formulário, quando eu estou preenchendo os campos ainda de uma maneira não muito adequada, não muito esperada pelo formulário, aparecem mensagens só que embaixo de cada campo, ok? Então dessa vez eu não tenho mais aqueles balãozinhos, né, aqueles popovers, né, aquelas mensagens que são provenientes do próprio navegador. Agora a ideia é que o controle seja completamente feito, controle de exibição, de carregamento e formatação seja completamente feito de forma customizada com HTML, com CSS e com JavaScript. E para isso, além de voltar na nossa página, né, e recarregá-la para ter o estado inicial, nós vamos voltar na página HTML e acrescentar então alguns spans abaixo de cada input, abaixo de cada campo do formulário, e é nesses spans que nós teremos a exibição das mensagens customizadas, ok? Então voltando aqui no HTML da página, começando do começo, né? Então primeiro campo nome, né? Logo depois do input do nome, né? Do nome completo, nós vamos colocar um span, uma tag genérica do HTML5. Já podemos até deixar como uma classe aqui também, uma classe que eu vou chamar de erro. Um identificador único para esse campo, ou melhor, para essa tag, eu vou chamar de erro nome. E como a mensagem será personalizada e será carregada através de programação, pensando em acessibilidade, vamos trazer novamente aqui o atributo área live, indicando que a mensagem será comunicada, né, para tecnologia assistiva de forma educada, né, de forma que respeite o fluxo normal das mensagens, ou seja, se o usuário estiver ouvindo, né, se a ferramenta de acessibilidade estiver reproduzindo algum tipo de informação, algum tipo de mensagem, o Polite aqui vai aguardar o término desse processo antes
de sinalizar que há uma nova mensagem, né, ou no caso um erro relacionado ao nome, ok? Provisoriamente, nós vamos deixar aqui um textinho, erro e reticência, só para você poder enxergar onde esse campo aparece lá no navegador. Então, voltando aqui no Chrome, por hora, o texto, né, se parássemos por aqui, ele seria exibido exatamente aqui embaixo do input de nome, tá legal? Claro que a gente vai formatar daqui a pouquinho, né? Mas antes vamos terminar, vamos aproveitar para, antes mesmo de colocar os próximos spams, que para e-mail, para senha, né, que também terão, pensando novamente na questão de acessibilidade, vamos de alguma maneira relacionar esse spam com o input ao qual ele faz referência no caso de erros, tá legal? Você já fez isso antes, né? Você já utilizou um atributo para essa finalidade, que é o área described by. Então, área descrição por, e aí é o identificador do spam que nós colocamos agora há pouco. Então, agora sim, esse spam ele está relacionado com este input, relacionado como? Né? Por meio do identificador que o spam possui, e o área described by acaba utilizando como referência, beleza? No navegador não vai mudar nada, né? Quando você der uma olhadinha, podemos usar essa mesma estratégia aqui para os próximos elementos. Então, no caso do e-mail, também vou colocar uma tag spam com a classe erro e com o identificador erro tracinho e-mail. O atributo área live, também como polite, um texto provisório, só para a gente enxergar onde que essa mensagem aparece, né? E para relacioná-la com o input do e-mail, vamos trazer o área described by, passando ali erro e-mail, beleza? No navegador, olha lá como que aparece, logo abaixo do campo de e-mail, né? E para finalizar, a mesma coisa faremos aqui para a senha. Eu vou colocar depois do small ajuda senha, é o spam com a classe erro e o identificador erro tracinho senha, além do área live para essa região também. Novamente usando o polite e um textinho ali provisório. Para relacionar esse spam com o campo de input, vamos acrescentar ali no área described by, né, que já tinha o ajuda senha, você não vai removê-lo, ok? Você vai acrescentar, usando um sinal, um espaço, vai acrescentar o erro senha logo na sequência, beleza? Então, a partir de agora, esse input da senha, ele está relacionado com o ajuda senha, através dessa primeira parte do área described by, e ele também está relacionado com esse spam do erro de senha, através dessa segunda referência, ok? O área described by permite, separando por espaço, você indicar outros elementos que ajudam a descrever, em termos de acessibilidade, aquele elemento, aquele campo. Agora que já temos esses novos elementos aqui na página HTML, falta estilizar com o auxílio do CSS. Então, voltando ali no navegador e aproveitando para dividir a tela mais uma vez, né, para que a gente possa enxergar, vou abrir o arquivo de estilos e lá no finalzinho vamos criar uma nova regra para a classe erro, que é a classe que é utilizada em todos esses spams que nós acabamos de colocar, né, nos 3 no caso. Vamos definir a coloração para um tom de vermelho. Afinal, a intenção é mensagens de erro, né? Então, olha lá os erro reticências, formatado em vermelho para os 3 spams. Vamos também separar um pouquinho de cima para baixo, com margem top.
Tamanho da fonte eu vou reduzir um pouco também, para 0.9 rm. Maravilha. E a ideia é que nada apareça de início, né? Então, através do JavaScript é que a gente vai fazer aparecer esses spans com a mensagem adequada quando necessário. Mas de início, a ideia é que eles comecem escondidos, portanto, display none para que isso aconteça. E para encerrar essa estilização, nós vamos criar uma classe adicional aqui, mas que é uma classe conhecida como classe de estado. É uma classe que será atribuída através de programação JavaScript, portanto ela não vai ter uma formatação mesmo visual, ok? E ela vai ter a seguinte finalidade: quando o campo está inválido, ou seja, a informação está ausente ou está incorreta, né, ou incompleta, e ele já foi acionado, ou seja, já foi tocado, já foi clicado, né, se ele já foi de alguma maneira manipulado, nós vamos pedir para o JavaScript posteriormente procurar um elemento com a classe erro. A classe erro ela foi colocada em cada um daqueles spans que nós fizemos agora há pouco, ok? Que esteja dentro de um elemento com a classe campo. Classe campo, vamos lembrar um pouquinho aqui no HTML, são aquelas divs que estão sendo usadas para envolver cada um dos elementos do nosso formulário. Tudo bem? E aí um último detalhe aqui, que é talvez a principal novidade, vou complementar aqui no comentário, e que também tenha a classe erro ativo. E aí talvez você esteja imaginando, se perguntando, mas a gente não tem nenhum elemento com a classe erro ativo, não é verdade? Nós temos a classe campo, nós temos a classe erro, isso lá no HTML, mas não tem ninguém com a classe erro ativo. E é aí que vai entrar o JavaScript. Nós vamos fazer o JavaScript adicionar ou remover essa classe erro ativo dentro de um elemento que tem a classe campo. E quando essas duas situações forem atendidas, forem cumpridas, nós vamos fazer aparecer a mensagem de erro na tela. Aparecer o conteúdo da tag de spam que está com a classe erro. Tá legal? Então, traduzindo esse comentário todo na forma de CSS, nós vamos fazer assim: a classe campo junto com a classe erro ativo. Ok? Então, da maneira que eu estou escrevendo aqui, eu atendo, né, esse critério de um elemento com a classe campo e que também tenha a classe erro ativo. Repara bem na forma como foi digitado. Ó. O pontinho ali do erro ativo não tem espaço nem antes nem depois dele. Isso indica para o navegador que o elemento ao qual nós estamos selecionando ficaria semelhante a isso aqui, ó, uma div class campo junto com a classe erro ativo. Ok? Essa regra, na maneira que está escrita, representa exatamente isso. É o elemento com as duas classes ao mesmo tempo. Isso acontecendo, lembrando que isso vai acontecer através do JavaScript, aí sim a gente vai pegar o elemento que está com a classe erro, que é o spam, e fazer ele aparecer na tela usando o display block. Repara que no navegador nada vai mudar ainda, porque nós não temos ainda a programação JavaScript para fazer esse seletor, essa classe de estado entrar em funcionamento. Tá legal? O que a gente pode fazer provisoriamente para ver se isso pelo menos está funcionando, né, se essa lógica é correta, é voltar lá no HTML de maneira provisória, pegar lá uma classe campo qualquer, uma div qualquer, vou pegar aqui a primeira porque está mais fácil de ver, e aí colocar nela a classe erro ativo. Acontecendo isso,
olha lá o erro aparecendo. Ó. Tá vendo só? Então, somente se tiver a campo mais a erro ativo é que nós vamos fazer aparecer o spam com a mensagem de erro que está dando naquele momento, ok? Lembrando, mais uma vez, que quem vai fazer todo esse controle, né, toda essa funcionalidade, é a linguagem de programação JavaScript, como a gente vai começar a programar nesses próximos minutos, tudo bem? Se você fez o teste que eu acabei de demonstrar, tire a classe, né, deixa novamente como campo, tá legal? E aproveite também para tirar esse erro reticências que nós tínhamos colocado de forma provisória nos 3 spams. Nós já terminamos os spams, nós já fizemos a formatação básica deles, portanto não é mais necessário esse textinho aqui, até porque o spam está escondido, né? Ele está com um display none, conforme a regra anterior que nós fizemos. Tá legal? Vamos lá, vamos começar a programar então para tudo isso entrar em funcionamento. Então, de volta aqui para o nosso código-fonte, só que dessa vez no script JS. Aqui no comecinho do arquivo nós fizemos aquelas constantes, né, que acessam e selecionam os elementos. Né? Fizemos para formulário, nome, e-mail, senha, mensagem de sucesso, o botão criar, né? Isso recentemente inclusive. Vamos fazer então mais 3 agora para os spams, onde teremos as mensagens de erro. Né? Então vou criar aqui o const erro nome. E aí vai acessar formulário, .query selector, e aí vamos pegar então, através do identificador, portanto é hashtag, né? Vamos pegar o erro tracinho nome. A mesma coisa eu vou fazer para o erro e-mail, em que vamos entrar no formulário, fazer a pesquisa por hashtag erro e-mail e, por fim, o erro senha usando a mesma estratégia. Então, novos elementos na página, novas constantes que fazem referência a esses elementos através aqui do JavaScript. Tudo bem? Se quiser fazer um teste bem rapidinho para ver se realmente pegou, você lembra que você pode usar o console log e aí passar o nome dos recursos ali entre parênteses, né? Para dar uma olhadinha se o JavaScript conseguiu capturar. E aí, no inspecionar dentro da área de console, você consegue ver isso facilmente. Inclusive, se tiver alguma coisa errada, é ali também que você vai ver a mensagem de erro. Né? Deixa eu só dar uma acertadinha aqui no tamanho. Olha lá, tem os 3 spams selecionados, cada um numa constante, e aí sendo exibido, ok? Lembrando que também pode ser que apareça assim para você, né? Já expliquei isso na aula anterior, né? Que às vezes o JavaScript, o navegador, na verdade, na hora de renderizar aquele recurso no painel console, ele pode trazer desse jeito ou daquela maneira, com as tags mesmo, que é um pouco até mais autoexplicativo. Mas as duas maneiras estão corretas, tá bom? Agora, se não trouxe nada, né, ou se deu erro, dá uma revisada nos nomes, nos identificadores principalmente, né? Porque é bem provável que se ele não está trazendo nenhuma informação ou dando um erro, é por conta de algum erro de seleção mesmo. Erro de seleção de elementos geralmente é falta do hashtag, nome do recurso errado, ou letra maiúscula em vez de letra minúscula, né? Normalmente são erros de digitação que acabam fazendo esse processo falhar. Se foi o seu caso, pare um pouquinho, revise com calma, né? E tente fazer a correção, beleza? Estando tudo certo, podemos tirar esse console log de teste, ok? E começar então a realizar a programação para mostrar as mensagens de erro, né? Para todos os campos, ou apenas para 2, ou apenas para 1, ou seja, tem que funcionar para todos eles, seja lá qual for o erro que estiver ocorrendo e em quais campos estiver ocorrendo naquele momento. Né? Nós até poderíamos fazer esse tipo de programação dentro de cada função de validação. Ok? A validar nome, validar e-mail, validar senha, né? Na verdade, a gente vai ter até que fazer algum ajuste mesmo nessas funções. Mas toda essa parte da tratativa de montar a mensagem, fazer ela aparecer, né, no lugar certo,
Pensando em reaproveitar código, pensando em não ter que programar 3 vezes praticamente a mesma coisa, vamos criar duas novas funções aqui. A função mostrar erro e a função limpar erro, ok? E a ideia é que elas funcionem para qualquer um dos campos de validação, ou melhor, para os campos do formulário que nós queremos validar. Por isso, a ideia de fazerem funções dedicadas a essa finalidade. Finalidade de mostrar a mensagem de erro, finalidade de limpar a mensagem de erro, seja se for nome, e-mail ou senha, ou até os 3 juntos. Tá legal? Para que isso dê certo, nós precisamos programar, vamos nos concentrar primeiro na mostrar erro, né? Nós precisamos programar para que a função receba qual é o input, qual é o tipo de elemento que a gente está usando naquele momento no formulário, se é o de nome, se é o de e-mail, se é o de senha, né? São inputs, são tipos de entrada, qual é o container de erro, ou seja, onde que a mensagem de erro será exibida, se é naquele spam do erro nome, se é no spam do erro senha ou do erro e-mail. Aqui eu estou chamando o parâmetro de container erro, mas me refiro a esses spams que nós colocamos agora há pouco. E qual é a mensagem que nós queremos exibir, ok? Então, colocando em comentários, né, para detalhar um pouquinho mais, ó, os parâmetros aqui, né, eles são o input, que é o elemento de formulário, ao qual nós estamos querendo programar a exibição do erro, né? O container erro, que é o elemento onde a mensagem de erro será exibida, que pode ser qualquer um daqueles 3 spams que nós colocamos, e por último a mensagem, que é o texto da mensagem de erro. Tudo bem? Bom, lógica definida, parâmetros colocados, vamos então programar a utilização deles, né? Então, quando a função mostrar erro for chamada e ela receber o valor para esses 3 parâmetros que nós especificamos, nós vamos pegar o segundo deles, que é o container erro, e colocar dentro dele, através da propriedade textContent, a mensagem que passaremos para exibição. Okay? São aquelas mensagens que a gente viu no projeto original. Então, por exemplo, informe seu nome, né? É uma mensagem. Container erro é o spam, onde nós queremos mostrar essa mensagem. Tá legal? Já o input, né, o elemento do formulário, nós vamos trabalhar com ele da seguinte maneira. Eu vou escrever a instrução, mas já volto para explicar para você. Legal, então temos algumas novidades aqui, né? Então, elemento, ou melhor, parâmetro input, já sabemos que é o elemento do formulário ao qual nós estamos usando de referência, né? Que nesse caso pode ser, deixa eu deixar aqui uma breve anotação, ele pode ser o campo nome, pode ser o campo e-mail ou o campo senha. Ok? Cada um deles é um input, né? É um elemento do nosso formulário, um elemento de entrada de dados no nosso formulário. Tudo bem? Aí, novidade que temos aqui, né? Estou usando pela primeira vez com você uma função do JavaScript chamada closest, que traduzindo é algo como mais próximo. Ok? Que se você juntar ali com o que está na frente, né? Que é esse pedacinho do ponto campo, né? O que o JavaScript vai fazer? Ele vai procurar um elemento com a classe campo que esteja mais próximo daquele input que você passou, do nome, do e-mail, da senha. Pô, Thiago, mas como assim, né? Vamos voltar aqui no HTML. Ó. Vamos supor então que foi passado como input o elemento
nome, ok? Esse cara aqui, ó. Isso foi passado como input, né? Isso que vai ser recebido no atributo, no parâmetro input da função mostrar erro, beleza? Acompanha comigo aí, né? Aí na sequência a gente colocou lá algo como input.closest e entre parênteses ponto campo. Então ele vai procurar um elemento com a classe campo que esteja mais próximo desse input. A gente tem vários elementos com a classe campo, mas qual é o que está mais próximo? É justamente esse cara aqui, ó. É ele que está mais próximo. É ele que envolve o próprio elemento input que a gente está trabalhando, ok? Então ele é o closest, né? Ele é o mais próximo, ok? O JavaScript consegue fazer meio que essa pesquisa de dentro para fora e aí localizar aquele que está mais próximo ao nosso elemento de referência, ao nosso input. Tudo bem? E a segunda parte dessa instrução, que também é uma novidade, né? Nós achamos o elemento mais próximo, né, o campo mais próximo, então nós vamos colocar nele uma classe chamada erro ativo. Então na prática o que o JavaScript vai fazer? Ele vai receber a função, né, melhor dizendo, vai receber esse input aqui, ok? Vai procurar o campo mais próximo a ela, que é a div na qual ela já está inserida, ok? E aí na sequência o JavaScript vai lá e vai colocar a classe erro ativo naquele elemento. Tudo bem? Ao fazer isso, a gente consegue fechar a lógica desse seletor que criamos minutos atrás, que é o campo junto com a classe erro ativo. Isso vai fazer com que o elemento que tem a classe erro volte a ser exibido, volte a ter um display block. Tudo bem? Quanto à outra função, que é a função limpar erro, ela é até um pouquinho mais simples. Ela também precisa receber qual elemento do formulário nós estamos nos referindo, se é o e-mail, senha ou nome, e precisa receber também qual é o container do erro, né? Ou seja, qual é daqueles 3 spans, qual é o que está sendo resetado, né, naquele momento. Recebendo essas informações, o que nós vamos fazer? O container do erro ele ficará sem mensagem nenhuma. A gente atribui uma string vazia através da propriedade textContent, ok? Então o spam ele volta a ficar vazio. E aí mais uma vez procurando o elemento mais próximo daquele input, o elemento campo mais próximo daquele input, né? Se no anterior a gente adicionou a classe para poder mostrar a mensagem, nesse aqui a gente vai fazer o contrário. Nós vamos remover a classe erro ativo. Ao remover a classe erro ativo, o elemento será novamente escondido. Qualquer mensagem que tinha ali já não volta, já não vai aparecer mais, ok? Então, as duas funções preparadas, né? Faltou só comentar aqui a segunda, embora é a mesma coisa. A única diferença é que não tem nesse caso mensagem. De resto, segue exatamente a mesma coisa, tá legal? Mas, se fizermos o teste, por enquanto, nada ainda funciona. Ele continua mostrando aquele balãozinho do navegador, ok? Vamos ver na sequência como modificar para ele JavaScript, navegador, passem a mostrar o spam com a mensagem de erro, que é o nosso grande objetivo para essa aula. Então, para isso dar certo, são vários pequenos ajustes que nós vamos ter que fazer, mas vamos aos pouquinhos, né, devagarzinho. Então, voltando aqui no nosso código-fonte, descendo um pouco até chegar à primeira função de validação, que é a validar nome, né, nós vamos fazer o seguinte aqui dentro do if, que continua sendo o mesmo, ok? Então, se o valor estiver faltando, né, value missing, vai ter que definir uma validação com aquela mensagem. Por favor, informe seu nome completo. Mas para que ela apareça lá no spam que nós programamos, vamos fazer o seguinte antes dessa instrução. Vamos chamar a função mostrar erro.
Deixa eu colocar aqui numa linha separada. E vamos passar para ela o input, que é o campo nome, o container erro, que é o erro nome, e a mensagem que nós queremos que ele mostre. Aí pode ser a mesma mensagem que você colocou ali no set custom validity. Aqui eu só copiei e colei, e aí está feita a chamada da função mostrar erro, ok? Agora, caso não tenha erro nenhum, ou o usuário já preencheu o nome dele completo, né? Aí no else nós vamos chamar a função limpar erro, passando também o input, que é o campo que está sendo usado de referência, e qual é o span que nós queremos fazer a limpeza, ok? Então, destacando aqui rapidinho para você, ó, os dois acréscimos que fizemos foram no if, o mostrar erro, e no else, o limpar erro. Beleza? Será que já dá certo? Vamos fazer um teste. Então, voltando lá no navegador e atualizando a página, né? Vou tentar criar a conta direto, ok? Então, não preenchi o nome completo, portanto, olha lá a mensagem de erro. E olha só que interessante. Nós temos duas mensagens agora, né? Uma mensagem no balãozinho do navegador, no popover, né, do navegador. A mensagem está correta, mas a forma de apresentação é usando o próprio recurso nativo do navegador. E aí embaixo dela, vou dar um clique aqui fora, olha lá o resultado no spam erro nome, né? Aí eu começo a digitar o nome correto, ó. Já sumiu aquela mensagem, ok? Se eu clicar no criar conta, ele vai para o e-mail que é a próxima, ok? Então deu certo, né? O único problema que nós temos aqui é que fica aparecendo duas mensagens, né? E isso não é legal, né? Isso pode transparecer talvez até uma falta de cuidado ou que o desenvolvedor esqueceu, né, de fazer algum ajuste. Nós já vimos que funciona muito bem essa mensagem padrão do navegador, inclusive que dá para mudar ela, mas a intenção agora é desativar esses recursos, esses balãozinhos e ficar só com o resultado do nosso spam, ok? Vamos lá, vamos fazer o ajuste para essa finalidade. Voltando lá no Visual Studio Code e descendo até o final do script, nós temos aquela função de simulação de envio do formulário, né? Então, no momento que a gente aciona o botão do formulário, acontece uma reexecução das funções de validação, validar nome, validar e-mail, validar senha. Isso segue valendo, ok? Segue exatamente igual. Tem o Event Prevent Default para interromper o redirecionamento do formulário, fazer ele ficar parado, né, na própria janela já aberta. E aí nós tínhamos feito, em outra aula, né, uma verificação no sentido de que se o formulário não estiver válido, né, ou se gerou algum valor inválido, nós chamamos o report validity, que é a função responsável por mostrar as mensagens de erro do navegador, ok? Não são as suas, né? São aqueles balãozinhos que no Chrome é com símbolo amarelo, né? É aquela parte que o report validity está fazendo, tá legal? Como eu não quero que isso aconteça nesse caso, porque a minha intenção é deixar só a mensagem no spam, sem esse balãozinho, eu vou simplesmente comentar essa linha do formulário report validity, ok? Comentar ou deletar, né? Aí fica a seu critério, tá bom? Vamos ver se isso aqui já dá certo para o campo nome. Então vou tentar criar conta, olha lá. Dessa vez só saiu a mensagem no spam. Aquele balãozinho, aquele popover, né, que aparecia até então, dessa vez foi desabilitado porque a gente comentou ou apagou o report validity. Tudo bem? Bom, podemos finalizar então as outras funções, né, para utilizar essa parte da mensagem. Então, entrando aqui no validar e-mail. Temos ali três situações possíveis, né? Na primeira, que é a ausência de valor, nós vamos chamar a mostrar erro, passar para ela o input e-mail,
o erro e-mail, que é o container do erro, e a mensagem, que vai ser exatamente a mesma que está ali no set custom validity. Ok? Agora a segunda situação, né? Então o formato do e-mail está errado, né? Não segue a estrutura comum para endereços de e-mail. Então, mais uma vez, a gente chama mostrar erro, passa para ela o input de e-mail, passa para ela o erro e-mail, que é o container do erro, e a mensagem, que é exatamente a mesma que já estava ali no set custom de baixo. Ok? Por fim, se não for nenhuma dessas opções, é porque o e-mail é válido, foi digitado, então está tudo certo. Nesse caso, a gente vai chamar a função limpar erro, passar o e-mail como input e passar o erro e-mail como container. Beleza? Vamos testar mais uma vez. Atualizei a página. Se eu não preencho nada, por favor, informe seu nome completo. Por favor, informe seu e-mail de contato. Né? Vou lá colocar o endereço de e-mail. Só que enquanto eu estou digitando, a mensagem já aparece ali falando que o e-mail está pedindo para verificar se o e-mail está correto, contendo arroba e domínio. Né? Se eu colocar o arroba, está quase lá. Se eu colocar o domínio, aí sim, tudo em ordem. Beleza? Então, ajustes para mostrar ou limpar mensagem de erro do e-mail concluído. Vamos para a senha agora. Então, voltando ao código fonte, dessa vez no validar senha, né? Então, mesma lógica. Dentro do if, nós vamos chamar o mostrar erro, passando senha como input, passando erro senha como container do erro e passando a mensagem. Por favor, crie uma senha para o seu cadastro. Para o de baixo, né, o else if, mostrar erro também, senha e erro senha, só que dessa vez é outra mensagem, né? Então vou copiar aqui a mensagem do set custom validity, colei agora como valor para o terceiro parâmetro da função mostrar erro. Não é nenhuma dessas opções, então está tudo em ordem. Se está tudo em ordem, a gente vai limpar a parte de erro, deixá-la vazia, né, sem qualquer inconsistência. Passamos o input senha e o container, que é o erro senha. Ok? Vamos lá testar mais uma vez. Não preenchi nada, vou dar um criar conta. Olha lá os 3 spams em execução. Preenchi o nome, preenchi o e-mail, olha a mensagem mudando lá inclusive, né? Preenchi a senha, olha lá a mensagem mudando de novo, que interessante, né? Durante a digitação, o JavaScript está detectando que eu estou digitando coisas ali e ele já vai, inclusive, gerando mensagens diferentes, né? Quando eu chego nos 6 caracteres, aí sim, tudo em ordem, a conta teria sido criada, né, na nossa simulação. E para finalizar essa versão mais elaborada, né, da programação JavaScript para o formulário, não é a versão final ainda, mas já é um pouquinho mais avançado do que fizemos anteriormente, né? Bom, voltando, né? Para encerrar então, queria fazer mais 2 coisas com você em relação a essa programação aqui do formulário. Tá legal? Acabei de te mostrar que durante a digitação a mensagem já muda também, né? Então ela sai ali do por favor informe seu e-mail de contato. Quando eu começo a digitar qualquer coisa, ela já valida de novo, verificando se o e-mail está correto, né? Quando eu termino de digitar, aí ela entra no estado válido, né? A senha é a mesma coisa, ó. Comecei a digitar, a senha deve ter pelo menos 6 caracteres. Apaguei, por favor, crie uma senha para o seu cadastro. Digitei de novo, atenção, a senha deve ter pelo menos 6 caracteres. Vou digitando, aí ela some, né? Então,
Tecnicamente está tudo em ordem, ok? Não tem problema algum com o que foi feito aqui, né? Essa validação praticamente em tempo real, conforme vai digitando, ok? Mas eu vou mostrar uma abordagem um pouquinho diferente, ok? Que os estudiosos, né, de acessibilidade e usabilidade, principalmente de usabilidade, inclusive recomendam para essas pessoas, esses profissionais, ficar mostrando, trocando de mensagens durante a digitação de um valor no campo pode confundir o usuário, ok? Sem falar que gera um pouquinho mais de processamento também no servidor, né? Ou melhor, no navegador, porque a cada digitação que você faz aqui, executa o evento de input, né, que nós programamos também na aula anterior, ok? Para cada digitação, a função é chamada na hora, né? Então, digitei aqui só o número 1, chamei a função, chamei de novo, chamei de novo, de novo, de novo, de novo. Então, para cada acionamento que eu faço no teclado, como estamos usando o evento input, ele executa, ele chama aquela função repetidas vezes, ok? Aqui é uma página bem simples, né? Não tem nada demais assim de complexo, portanto certamente não causaria problemas de desempenho. Mas talvez num servidor de produção, né? Ou seja, o site no ar, com milhares de pessoas acessando ao mesmo tempo aquela página, talvez esse excesso de chamadas, né, de função a cada nova digitação talvez se torne um problema, ok? Vamos ver como é que a gente elimina esse problema, mudando a abordagem. E essa mudança de abordagem é super simples. No nosso código-fonte, em vez de ficar monitorando o evento de input para cada um dos campos, né, o que gera múltiplas e múltiplas chamadas da função especificada, a gente vai trocar. Em vez de usar o método input, o evento input, você vai trocar para o evento blur, nos 3 elementos que nós já tínhamos, ok? O que o blur significa, né? O que ele faz? Então deixa eu mudar aqui o comentário. Eventos para cada campo em que, quando o usuário sai do campo, mas como assim ele sai do campo, né? Ou seja, clica fora, num lugar vazio, navega para outro campo, usando Tab, ok? E assim por diante. Tá? Imagina formas de sair do campo, né? De tirar o cursor ali daquele campo. Ao acontecer isso, entra o evento blur, ok? O evento blur ele vai executar a função que você especificou quando o usuário sair daquele campo, quando ele tirar o cursor do mouse dali de dentro. Beleza? Vamos dar uma olhadinha no navegador. Ó. Atualizei a página, cliquei no campo, então o foco está ali, né, naquele momento. Comecei a digitar, até aí tudo bem. Ok? Vou apagar o que foi digitado. Ó. Repara que a mensagem não aparece dessa vez, porque o campo ainda está sendo utilizado, né? Tá o cursor piscando ali, está em modo de digitação. E a programação que nós fizemos é para que isso não ocorra, ok? Enquanto o campo estiver em foco, estiver sendo usado, o evento blur não ocorre, ok? Voltando no navegador, ó, como eu saí do campo momentaneamente para poder trocar de janela, né? Repara que a mensagem dessa vez apareceu. Vou testar de novo com você. Olha só. Coloquei meu nome, de repente apaguei e nada na mensagem. Né? Na hora que eu entrar no campo de e-mail, vou entrar agora. Ó. Olha lá a mensagem aparecendo. Então ela só foi exibida, ela só foi mostrada depois que o evento blur foi detectado. O evento blur é detectado quando eu saio do campo no qual eu estava, ok? E a mesma coisa vai acontecer nos outros, né? Então deixa eu voltar aqui e colocar de novo. Estou começando a digitar o endereço de e-mail. Nada de ficar vermelho,
nem verde, né? E tá errado, tá faltando algumas coisas. Vou sair do campo e-mail, olha lá a mensagem aparecendo, ok? A mesma coisa com a senha, ó. Eu vou sair do campo senha, olha lá a mensagem aparecendo para a senha. Então, quando eu saio do campo, é que o Blur entra em funcionamento, ok? Vou terminar de colocar o endereço de e-mail. Eu sei que ele está correto, mas o navegador só vai avaliar novamente e tirar essa mensagem de erro quando eu sair do campo. Acabei de sair do campo, a mensagem já sumiu também, ok? A senha, mesma situação, ó. Digitei a senha, digitei só 3 dígitos, sabemos que são 6, né? Quando eu sair do campo senha, olha lá a mensagem. Atenção, deve ter pelo menos 6 caracteres, ok? Então, usando o Blur, nós temos um monitoramento e uma exibição das mensagens, mas de um jeito um pouco mais sutil, né? um pouco menos gritante, uma forma que normalmente evita a confusão por parte do usuário. Fazendo dessa forma com Blur, não ficam aparecendo mensagem em cima de mensagem durante a digitação. O JavaScript deixa para mostrar a mensagem só depois que sai do campo. Então, normalmente é uma abordagem que especialistas em usabilidade, principalmente, acabam recomendando. Em vez de usar o input para essa situação, trocar por evento Blur, ok? E já que falei sobre usabilidade e acessibilidade, uma última coisa que vamos fazer é para resolver um pequeno problema na realidade. Quer dizer, não chega a ser um problema, mas é uma característica, um comportamento que pode ser melhorado, ok? Olha só, vou apagar o nome completo, vou voltar aqui na senha, vou digitar uma senha qualquer, né? E estou deixando o nome vazio de propósito, tá legal? Vou clicar no botão criar conta. Cliquei e continua lá, né, a mensagem vermelha, ok? Só que repara só, o cursor não volta automaticamente para lá. Eu vou ter que ir lá no campo, clicar nele e fazer a correção, seja lá qual for. Vou voltar aqui no e-mail, vou apagar o endereço de e-mail, voltei aqui na senha, apaguei a senha, vou tentar criar a conta. Olha só, estou vendo que os dois campos estão inválidos, né? Mas o navegador não me traz nenhum deles selecionado, já preparado para correção. A gente pode programar um pouquinho mais para fazer com que, no momento que o JavaScript detectar que tem um erro, ele manda o cursor de digitação direto para o campo que está com o erro, ok? Então, vamos lá, vamos fazer esse processo final. Descendo um pouquinho mais, nós já tínhamos aquele, se a validação do formulário não estiver válida, né, ele vai retornar, ele vai parar o formulário. Vamos fazer uma coisinha a mais aqui, antes do return. Vamos fazer o foco somente no primeiro campo inválido. Em outras palavras, o JavaScript percebeu que, por exemplo, o segundo campo, que é o e-mail, está inválido. Eu quero que ele apresente a mensagem e volte o cursor lá para o campo de e-mail, para a pessoa direto já fazer a correção. Ah, mas é o campo nome, então na hora que clicar no botão criar, vai dar a mensagem de erro, só que o cursor de digitação vai voltar para o primeiro campo, que é o campo do nome. Ok? Então é um pequeno ajuste que vai privilegiar a usabilidade desse projeto. Vamos lá, vamos fazer um novo if aqui dentro. Um if que eu vou, na verdade antes do if, ó, é uma coisinha primeiro para fazer. Vamos criar aqui uma constante. Primeiro inválido, ou primeiro campo inválido, para ficar mais claro, né? E vamos fazer ele selecionar a partir do formulário com Query Selector, só que dessa vez procurar por esse cara aqui, a pseudoclasse invalid. Nós vimos isso no comecinho das aulas, né, quando eu falei sobre as pseudoclasses valid e invalid para realizar formatações de estados diferentes no navegador, né?
O que talvez muita gente não saiba é que dá para você usar o Query Selector também pegando elementos com essa pseudoclasse. Então, por exemplo, se for o primeiro campo, né, que está inválido, ele vai pegar aquele primeiro campo, ele vai entender que o dois pontos invalid, né, é em relação ao primeiro campo inválido que o navegador detectou. Ok? Então, funciona tranquilamente Query Selector e Query Selectoral com pseudoclasses também. Ok? E aí agora sim, né, já consegui detectar qual é o primeiro campo inválido. Então, se esse primeiro campo inválido for verdadeiro, né, se deu certo a seleção dele, nós vamos fazer o JavaScript colocar ele em foco. Ok? Simples assim. Ó. Primeiro eu procuro lá no formulário por alguma coisa que tenha o estado invalid, a pseudoclasse invalid, ok? Fiz essa localização, faço uma condicional só para ver se deu certo mesmo, se ele achou, né? Então achou um elemento inválido. Se achou, isso aqui significa true, ele encontrou. Sendo true, sendo verdadeiro, então ele vai lá naquele primeiro campo inválido, naquele primeiro elemento inválido e coloca o foco dentro dele. Ok? Vamos ver se deu certo nessa maluquice toda. Então, voltando aqui no navegador, vou atualizar a página. Vou preencher só o e-mail e a senha. Fica de olho ali no primeiro campo, hein? A mensagem de erro já está aparecendo, mas olha só o que vai aparecer também quando eu clicar no botão. Olha lá o cursor já exatamente no ponto que o usuário deveria corrigir, né? Apaguei o e-mail e apaguei a senha. E deixei aqui o meu cursor no campo senha. Vou clicar no criar conta. Olha para onde o cursor vai. Opa! Agora sim, olha lá, e-mail, ok? Que é o campo que eu havia deixado vazio, né? Vou preencher o endereço de e-mail, vou clicar no criar conta, olha lá para onde foi o cursor, para o senha. Coloquei a senha, mas apaguei o e-mail. E eu deixei o cursor no Thiago, ó, lá no campo nome completo. Quando eu clicar no criar conta, olha para onde vai o cursor, para e-mail. Então perceba que é um pequeno ajuste pensando em termos de usabilidade, em facilitar a vida do usuário. Eu falo para ele o que está errado e já levo ele para o campo que está errado. Ok? Já faço o cursor aparecer no campo ao qual a mensagem de erro se refere. Tudo bem? Bom, e com isso então nós finalizamos, né, essa versão um pouco mais elaborada, né, como JavaScript, visando tirar aqueles balãozinhos informativos do navegador com relação às validações do formulário e substituí-los por elementos na página, né? No caso aqui por tags spam atreladas a cada um dos campos. Okay? Tivemos algumas novidades, né, em relação à programação JavaScript, talvez a principal delas tenha sido o uso do closest, que é uma função bem bacana, bem útil, né? Mas tivemos também ali o blur, né, como evento e mais recentemente, nos últimos minutos, né, essa lógica aqui para detectar qual o primeiro campo, né, com a pseudoclasse invalid e a partir disso fazer o foco aparecer automaticamente naquele elemento, ok? Como sempre, né, finalzinho de aula, recomendo que você recorra a IA de sua preferência para tentar se aprofundar sobre esses tópicos, ou pelo menos sobre algum deles, pelo menos aquele que te chamou mais atenção, né? Usando mesmo a IA como um assistente, ok? Vou deixar aqui apenas uma sugestão, uma dica de prompt, né? Poderia pedir para ela o seguinte, vou fazer até um pouco diferente. Vou copiar aqui uma das funções que temos, ó, a mostrar erro, ok? Vou colar lá no Gemini, ou Gemini, né, da Google, e vou falar o seguinte, ó,
me explique este código, em especial o closest, ok? Nem dei muito contexto para ele, não falei o que tem antes, depois, né? Vamos ver o que ele, Gemini, vai nos trazer. Então, uma função para validar formulários, o objetivo é exibir uma mensagem de erro, os parâmetros, o input representa o campo do formulário, o container geralmente um spam, olha só, hein, tá certinho, né? E eu nem dei contexto. A mensagem é o texto explicativo, explicando o que cada parte faz, né? E aí em relação ao closest, olha lá, o método closest é um método, é como um seletor reverso. Lembra que eu falei que é como se ele procurasse de dentro para fora, né? Seletor reverso. O query selector busca para baixo, nos filhos, o closest busca para cima, nos pais, nos ancestrais. Que show, né? É exatamente isso. Tá? Então, use com muita segurança, né, as IAs para auxiliar também no seu processo de estudo e aprofundamento, além de ser uma boa forma também de tirar dúvidas. Tá legal? Ainda assim, deu ruim, ficou com dúvida, não deixe de postar aqui na plataforma que eu vou tentar o mais rápido possível te ajudar a esclarecer. Beleza? Bom, logo mais a gente vai para uma outra versão, uma outra refatoração nesse código JavaScript, né? Vamos continuar evoluindo esse código até chegar naquele resultado final, né, com a validação completa, né, inclusive com verificações mais elaboradas quanto ao e-mail, quanto ao tipo de senha também. Beleza? Então é isso. Obrigado mais uma vez e até breve.